Olá, gente, boa tarde, quase noite já. Vamos continuar então nossos estudos para o grupo e também para outras pessoas certamente vão assistir esse vídeo dentro do assunto que nós estamos abordando. Nós temos tratado nesses tempos a maneira que Deus salva uma pessoa. Eu gostaria de deixar sintetizado esse vídeo, pelo menos basicamente o que nós tratamos até agora. Depois vamos dar continuidade, porque estando sintetizado aqui vai ser mais fácil lembrar e assistir, também ver depois algumas coisas, porque essa questão de não podermos estar mais presente fisicamente com vocês, isso cria um certo bloqueio na nossa retenção dos assuntos que nós temos abordado. O tema principal nosso tem sido como Deus salva uma pessoa, entender a maneira que Deus salva, os seus métodos, tirar os enganos, tirar as dúvidas que as pessoas têm nesses tempos religiosos tão complicados no mundo, na sociedade. As pessoas têm tido uma visão totalmente equivocada dos métodos que Deus salva uma pessoa. Temos abordado já alguns assuntos relacionados com isso. Nós começamos abordando algo sobre a pessoa de Deus, a teologia de Deus, vários aspectos, destacamos alguns atributos de Deus, focalizamos bastante na santidade e na justiça de Deus. Depois pensamos um pouco na pessoa de Satanás. O que a Bíblia fala sobre esse ser espiritual também. E nós entramos já no nosso tema, sobre o ser humano, quem somos. O título que nós temos abordado para isso é a criação especial do homem. Temos abordado bastante coisa isso. Coloquei um porquê, porque isso traz uma retórica àquilo que nós já temos estudado. Porque o ser humano é uma criação especial de Deus. Temos considerado várias coisas aí. Temos dado um destaque para Gênesis capítulo 2 e verso 7, onde nós lemos naqueles versículos que Deus formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Paramos um pouco aqui, considerando que Deus como onipotente, criador, abordamos algumas coisas sobre isso. Mencionamos, por exemplo, que tudo que Deus fez, Ele manifestou a sua onipotência através do ato de criar. Pensamos alguns versos, destacamos Hebreus capítulo 11 e versículo 3, dizendo que pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Destacamos também Romanos capítulo 1 e verso 20, onde o escritor Paulo ele está dizendo que as coisas visíveis vieram por meio do onipotente e invisível poder de Deus, de forma que o invisível veio a ser mostrado pelas coisas criadas. Então aprendemos um pouco que Deus criou o universo pela palavra do seu poder. Quando nós chegamos aqui, considerando por que o ser humano é uma criação especial de Deus, nós nos detemos em Gênesis capítulo 2, verso 7, onde aparece a palavra e formou Deus ao homem. Aprendemos um pouco que nesse verso, Deus gastou tempo conosco. Deus não fez um homem pela palavra do seu poder, embora ele pudesse fazer isso. Deus, ele formou o homem. Ele gastou tempo para a nossa formação. Deus não teve preguiça. Deus não achou que fosse desperdício gastar tempo conosco. E aprendemos lições importantes aqui. Se Deus gastou tempo conosco, valeria a pena também usarmos o nosso tempo em prol também das demais pessoas.
Pois nós entramos dentro desse fato do porquê o ser humano é criação especial de Deus, nós entramos no fato que o ser humano é um ser tricotômico. Paramos um pouquinho para pensar, é um ser tríplice, é um ser tripartite. Consideramos que a tricotomia, onde nós entramos agora, nos mostrava que o homem era especial porque foi formado à imagem e semelhança de Deus. Abordamos um pouco que a imagem é a imagem moral, espiritual. Deus projetou do seu ser, Ele colocou algo do seu ser em nós como santidade e perfeição. E na semelhança, onde nós chegamos nesse tópico, a semelhança, Deus é um ser triuno, o homem é um ser tripartite, é um ser tríplice. Deus se manifesta três pessoas numa divindade. E o ser humano, nós somos três partes numa pessoa. E é onde nós chegamos aqui, estudando um pouquinho da tricotomia. Aprendemos um pouco que tricotomia, o tricotômico, é aquilo que se divide em três. Tomamos como base inicial 1 Tessalonicenses capítulo 5 e verso 23, onde o apóstolo Paulo está dizendo que o vosso espírito, alma e corpo se conservem íntegros e irrepreensíveis até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Pensamos um pouquinho também em Hebreus capítulo 4 verso 12, havíamos lido que a palavra de Deus ela é viva e é eficaz e é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. E ela pode dividir alma e espírito e é apta para discernir os propósitos e intenções do coração. Nós abordamos também que não íamos entrar numa discussão teológica de alguns que entendem que o ser humano não seja um ser tricotômico, mas um ser dicotômico que se divide em dois. Respeitamos as opiniões que as pessoas têm em relação ao assunto, mas nós entendemos que, de acordo com 1 Tessalonicenses e Hebreus 4 e 12, o ser humano ele é um ser tríplice. Ele é corpo, alma e espírito. Os dicotomistas, eles unem a parte espiritual, juntando alma e espírito como uma parte só e o corpo. Mas nós entendemos mais confortável, que nos deixa com uma visão mais clara do ser humano, é a visão da tricotomia humana, isto é, se divide em três. Nós já tínhamos pensado no corpo, não vamos abordar muito sobre isso, só para sintetizar. O corpo é a palavra soma, é a habitação. Tomamos como exemplo 2 Pedro capítulo 1, verso 12, 13 e 14, onde Pedro está ensinando os irmãos e ele está falando com eles, despertando a mente deles esclarecida, e entre outras coisas, ele está dizendo: antes que eu deixe o meu tabernáculo, antes que eu deixe a minha morada. Estava falando do próprio corpo dele. Nós vemos sentidos no nosso corpo que dão expressão ou servem de sensibilidade e captação daquilo que é do exterior a nós. Os sentidos que nos foi colocado para isso: a audição, o olfato, a visão, o paladar, a audição, etc. Então, já pensamos um pouco no corpo. O corpo é a parte material e esse corpo volta ao pó. Aprendemos isso em Eclesiastes 12, 7, onde o escritor descreve o processo do envelhecimento, o processo do término da vida humana aqui. E ele vai falar, entre outras coisas, que o pó volte à terra e o espírito volte a Deus, que o Deus. Estamos salientando ali o pó da terra, o corpo. Depois nós pensamos na alma, uma parte invisível e imaterial do nosso ser. Pensamos que a alma Deus colocou em nós para que nós pudéssemos acionar socialmente falando, nós pudéssemos interagir com aquilo que está ao nosso redor,
relacionado com outras pessoas. O ser humano é um ser gregário e Deus colocou a alma em nós para que nós pudéssemos interagir aqui na Terra. Havíamos pensado também que a alma ela tem 3 ingredientes importantes. A vontade, a emoção e a mente. Aprendemos um pouco que alma no Velho Testamento é a palavra nefesh. No Novo Testamento, a própria palavra que aparece para descrever a alma é mente, é a palavra psique, porque ela fala da nossa personalidade, ela fala do nosso eu em si. E pensamos essas 3 partes que cooperam para a expressão da alma. Dentro da nossa alma, ou relacionado com a alma, nós temos a vontade. E essa vontade ela é definida na Bíblia como a vontade de recusar, a vontade de recusar, a vontade de escolher, a vontade de fazer realmente a vontade de Deus, né? E emoção. Emoção dentro da nossa alma é aquilo que dá brilho, que dá cor à nossa vida. Dentro dessa função estão as nossas emoções, os nossos sentimentos, amor, ódio e assim sucessivamente. Todas as nossas emoções, o que expressam os nossos sentimentos, estão dentro dessa função da emoção que está dentro. Consideramos um pouco que a mente é a parte mais importante da nossa alma, porque é na nossa mente, isso torna-nos seres realmente especiais. Então é dentro da nossa mente que está a nossa capacidade de aprendizado, é dentro da nossa mente que se processam ações que nós podemos ter na nossa vida. Nós tomamos como base aqui, visto ser a parte mais importante da alma, nós tomamos aqui Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, onde o apóstolo Paulo fala: rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Estou pensando na palavra que aparece ali, vosso culto inteligente. E no verso seguinte, o verso 2, ele está dizendo: e não vos conformeis com esse sistema de coisas, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A capacidade de raciocinar, a capacidade de aprender está aqui na mente, que é uma das funções mais importantes da. Então agora vamos entrar um pouquinho nesta outra parte do nosso ser, que é a parte do nosso ser, que é o nosso espírito. A palavra que descreve espírito aqui, a palavra bíblica, sopro, ar, respiração. Okay. Então nós temos a parte mais importante da nossa constituição, que é o nosso espírito, né? A palavra espírito é uma palavra grega, pneuma, que no Novo Testamento é usada a palavra pneuma, que quer dizer sopro, ar, respiração. E é muito importante pensarmos nisso pelo fato de que quando Deus formou o ser humano, criou o ser humano, ele diz aquele verso que nós citamos, Gênesis 2:7, formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida, passou a ser alma viva. Há 2 expressões interessantes ali. Uma que se refere à alma, que houve vida naquele ser humano, mas o aspecto mais importante nesse versículo é exatamente o fato que o homem soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Esse fôlego de vida aí fala da vida espiritual, o espírito que foi colocado em nós
e a parte invisível e imaterial que Deus colocou em nós para que nós pudéssemos nos comunicar com Ele. Eu coloquei no quadro exatamente isso. Pensamos já que o corpo é a nossa expressão com o exterior. A nossa alma é a percepção que nós temos de nós mesmos, o nosso eu, o nosso ser. E o Espírito, Deus colocou em nós para que nós tivéssemos o conhecimento e a nossa relação com Ele. É a parte mais importante. Diga-se aqui, a essa altura, que nós temos um problema no nosso ser. Esse problema está relacionado com o fato que existe um rompimento, um corte na relação com Deus. Nós vamos aprender a respeito disso mais para frente. Mas nós precisamos entender que a nossa relação com Deus, ela se dá por meio do Espírito que ficou em cada um de nós. Em 1 Coríntios capítulo 2 e verso 14, nós precisamos aprender, lembrar desse princípio que Paulo fala. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. E é isso que nós precisamos compreender, que há um bloqueio no nosso ser, que está relacionado com o nosso espírito. Agora, dentro do nosso espírito, Deus colocou 3 funções dentro dele, ou associado ao nosso espírito. Nós temos aqui a intuição, a consciência e a adoração. Começamos a abordar dias atrás a que se referia essa intuição. Eu tenho uma definição de intuição feita por algumas pessoas. O dicionário, pelo menos, diz que a intuição é capacidade para entender, para identificar ou para pressupor, não dependem de um conhecimento experimental, nem de conceitos racionais ou de uma avaliação mais específica. Quando nós abordamos isso, pensamos que, quando se trata dessa intuição, alguns estudiosos, psicólogos, psicanalistas, eles atribuem esta intuição como sendo parte da alma. E quando nós lemos 1 Coríntios capítulo 2, verso 14, que consideramos agora, ela fala que o homem natural não pode compreender, não compreende as coisas do Espírito, porque elas se discernem espiritualmente. Elas se discernem espiritualmente e não pode entendê-las porque são coisas espirituais. Quando nós mencionamos que alguns estudiosos atribuem a intuição à alma e outros atribuem essa intuição ao espírito, é a linha que nós estamos pensando. Uma base disso está em 1 Coríntios 2 e 14. Com a nossa racionalidade, nós não conseguimos compreender aquilo que é espiritual. Com a nossa racionalidade, nas nossas relações com os homens, com a nossa mente, nós falamos que a alma foi colocada para essa relação, nós não conseguimos entender as coisas do Espírito de Deus baseados nas nossas convicções pessoais. Entender isso, não podemos compreender isso baseado no conhecimento meramente racional que nós temos. Nós precisamos de algo mais fundo,
E foi isso que Deus fez. Esse algo profundo e espiritual foi o seu Espírito que Ele colocou em nós. E aqui dentro está a intuição que entendemos estar ligada ao nosso Espírito. Essa intuição, nós precisamos desmistificar essa ideia de intuição. Alguns colocam intuição como uma coisa meramente mística. Alguns até dizem que eu estou com um pressentimento que alguma coisa não vai dar certo, né? A gente vê talvez uma pessoa agindo, fazendo, ou as pessoas agindo de uma maneira ou fazendo alguma coisa, e até mesmo nós dessa maneira, e alguém chega para nós, ou nós chegamos para as pessoas, e nós falamos com uma intuição que isso não vai dar certo. Não é esta intuição a que nós nos referimos aqui, porque muitas vezes o que nós chamamos de intuição não precisa dessa percepção do invisível, a percepção do desconhecido para isso. Determinadas situações, a gente sabe claramente que se usarmos simplesmente a nossa razão, a nossa inteligência que está ligada à nossa mente, nós vamos entender que não vai dar certo. Então não é esse o tipo que estamos nos referindo. Estamos falando de uma intuição que está ligada ao nosso espírito, que é a percepção que o ser humano tem de que alguma coisa está errado com ele. Embora ele não compreenda o que é isso que está errado, ele tem essa percepção. É a percepção relacionada com o eterno. É a percepção relacionada com aquilo que é de Deus e a nossa relação com Deus. O escritor do livro de Eclesiastes, ele diz que Deus pôs a eternidade no coração do homem. E é esta intuição, essa percepção do eterno, essa percepção do que é divino, a que estamos referindo, que está no nosso espírito, que Deus colocou. Deixa eu dar um exemplo do que alguém falou comigo uma vez, leu a respeito do famoso roqueiro brasileiro, o Raul. Algumas pessoas, pessoa que leu esse artigo, falou que Raul Seixas, aproximadamente uma semana antes de ele morrer, e ele conversava bastante com o porteiro do prédio onde ele estava, e ele ficava se perguntando, conversando com esse rapaz lá, indagando para ele como será o depois dessa vida. Ele usou a expressão como será o além. Existe o além, como que é do lado de lá. E várias vezes ele mencionou isso bem próximo da morte dele. É esse tipo de intuição que Deus colocou em nós, está dentro, está ligado ao Espírito que Ele colocou também dentro de nós. Cada um de nós tem essa percepção de que alguma coisa não está certa, de que alguma coisa está errada em relação a Deus. Nós não sabemos definir nem o que está certo ou o que está errado, mas nós temos em nós essa percepção. E é exatamente isso que Deus quer trabalhar em cada um de nós, através do seu Espírito. E por que o ser humano não consegue compreender isso, mas ele tem essa percepção? Exatamente porque existe um rompimento do nosso contato com Deus. E por essa razão, o apóstolo Paulo mencionou em 1 Coríntios 2:14 que elas se discernem espiritualmente e o homem não consegue entender isso com a sua mente, meramente com a sua racionalidade, com o seu conhecimento intelectual ou alguma coisa assim. Então, isso é intuição. Dentro do nosso espírito também, Deus colocou uma consciência. O que é essa consciência em nós? O apóstolo Paulo, que escreveu na carta aos Romanos, no capítulo 2, ele escreveu as seguintes palavras.
Ele está falando da lei que Deus deu. Ele deu uma lei ao judeu, e uma lei escrita, mas ele também colocou uma lei na mente dos gentios. E ele vai abordar isso. Aqueles que não tiveram uma lei escrita, eles tinham uma lei implantada, colocada dentro de si. Ele diz assim: quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada nos seus corações, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente, acusando-se ou defendendo-se. Deus, na sua sabedoria e no seu desejo de comunicação conosco, Ele colocou em nós, dentro do nosso espírito, Ele colocou uma consciência. Essa consciência, ela é um árbitro, ela é um juiz dentro de nós. E é isso que o apóstolo está falando aqui. Deus colocou de propósito isso. E essa consciência nossa, tendo conhecimento, absorvendo conhecimento e estudando, e esta é uma função da alma, é uma função da mente, adquirir conhecimento. Ele vai falar de algo racional. Por isso ele fala em Romanos 12:2, para irmos transformando pela renovação da nossa mente. Através da mente, através do estudo, nós ficamos com o conhecimento da vontade de Deus, e está lá, dentro do nosso espírito, a nossa consciência. Ela vai arbitrar dentro de nós, defendendo ou nos acusando de alguma coisa. Existem situações que a gente vê pessoas, e provavelmente já pensamos ou falamos assim, que nós falamos algumas vezes, em determinadas circunstâncias, que nós estamos com a consciência tranquila em relação a uma ou outra coisa. Mas essas expressões, muitas vezes, nós podemos declarar isso para as pessoas, para nós mesmos, mas no fundo, nós temos uma percepção muito real, muito exata do que está acontecendo, porque não é a própria consciência, ela é o juiz que Deus colocou dentro de nós para julgar o nosso ser, julgar as nossas ações. E essa consciência, ela vai nos acusar ou ela vai nos liberar, vai nos absolver. Então, temos aqui a consciência. Alguns não concordam com esse fato, né, do livre-arbítrio, como o direito do ser humano escolher. Isso está dentro da nossa consciência. O livre direito de escolha. Alguns não concordam com isso, que o ser humano não tem o direito de escolher no que diz respeito, ele não tem condições para discernir isso. Ele escolhe aquilo que Deus previamente colocou diante dele, duas condições. Então, nesse sentido, ele vai aceitar isso ou recusar isso. Alguns não chamam isso de livre-arbítrio pelo fato que Deus colocou as duas únicas opções. Nós estamos colocando aqui o livre-arbítrio no que diz respeito a essa responsabilidade que você tem de determinar e de querer, de fazer alguma coisa, escolher essas opções que Deus coloca diante dele, arcando com isso as responsabilidades. Então, o ser humano tem uma consciência que é um juiz dentro de nós. Finalmente, eu quero pensar de maneira rápida aqui na outra parte do nosso espírito, que é a adoração. O que é adoração? A adoração é
o desejo, isto é, o desejo que Deus colocou no ser humano de ter de alguma maneira uma relação com o divino, uma relação com aquilo que é eterno. É a maneira que o homem expressa ou quer expressar a sua relação com Deus. E aqui está o grande problema que nós, como seres humanos, enfrentamos. O Senhor Jesus Cristo, falando em João capítulo 4, para aquela mulher samaritana, no verso 24, ele usou a seguinte expressão. Ele falou: Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A nossa relação com Deus, que é uma relação espiritual, ela se expressa através da nossa adoração. E aqui consiste o problema do ser humano. O ser humano quer relacionar-se com Deus, não é de uma maneira espiritual, e é uma adoração destituída da verdade de Deus, da maneira como Deus tem colocado as coisas. Aí o ser humano tenta resolver esse problema do seu contato com Deus, o problema da sua separação de Deus, e aqui está o problema. O ser humano está separado de Deus, ele perdeu os direitos de ter contato com morte. Morte, nos seus conceitos, sempre fala de separação, a morte separa. E aqui nós vemos a morte, uma separação que houve entre o homem e Deus, e essa separação foi no seu espírito. Por isso o homem é alienado da vida de Deus. Ele está separado de Deus, ele está morto. Vamos entender bem esse conceito nos nossos próximos encontros, como isso aconteceu. Mas eu quero salientar isso aqui. O homem tenta expressar a sua adoração, ele tenta agradar a Deus, ele tenta chegar a Deus na linguagem que Jesus falou. Não foi ou não é uma ligação por meio do Espírito de Deus e por meio da verdade que Deus declara na sua palavra, indicando a maneira correta do ser humano se relacionar com ele. Muitos tentam resolver esse problema do espírito, esse problema espiritual, tentando unificar isso aqui, romper essa barreira, ou produzir uma ligação com Deus, que é a expressão da adoração. Por essa razão, o mundo que nós vivemos, ele está cheio de diversos conceitos religiosos e religiões, e não vai parar por aí. Vão surgir cada vez em número mais avolumado de ideias e concepções religiosas, como tentativa de uma aproximação de Deus, como uma maneira do homem tentar expressar seu contato, sua adoração a Deus. E isso explica por que inúmeras religiões e conceitos. Porque está ligado ao nosso espírito. O homem tenta muitas vezes aqui acertar isso aqui com Deus através do religar, através da religião. O homem acha que ele pode resolver o problema com Deus, religar-se a Deus por meio da religião. E é necessário que nós nos detamos aqui, paremos aqui, para que entendamos que o problema nosso, o problema da raça humana hoje, 7 bilhões e 500 milhões de pessoas,
a grande maioria delas tem problema. E o problema da raça humana está relacionado com seu espírito, que foi colocado por Deus para que tivéssemos contato com Ele, e esse contato foi quebrado. E pelo fato dessa parte mais importante estar sendo quebrada, todas as outras áreas das nossas vidas são afetadas também. A alma, o que acontece hoje nas relações humanas, como é o contato, os relacionamentos humanos, todos conturbados e com problemas. E o ser humano tenta sempre resolver seu problema simplesmente baseado na alma. Foi nos colocado esses dias como alguém pode equilibrar a vontade com as emoções. E nós mostramos que precisaríamos pensar na alma, o meio de transformação pela mente, mas que o equilíbrio destas coisas conflitantes em nós, ela vem por meio da resolução do problema que está relacionado com o nosso espírito, que é o nosso desligamento de Deus. Então, se nós queremos compreender como a vida pode achar equilíbrio, temos que começar a entender como nos ligar novamente a Deus, como ter comunhão com Deus, como voltarmos a Deus. E esse tem sido mesmo um dos propósitos desses nossos estudos. Esperamos que esse tempo breve possa ter trazido a cada um de nós uma percepção disso. Qualquer dúvida que tiverem, podem entrar em contato no grupo, os que vão ver lá esses pensamentos. E próxima vez a gente vai entrar já num outro tema. Pretendemos entrar então na parte que está ligado a essa história, como tudo isso aconteceu, para entender um pouco da nossa realidade no tempo presente e a nossa necessidade de entender de maneira espiritual, de maneira, como Jesus falou, em espírito e em verdade, que seja pela compreensão da deficiência que existe no nosso espírito, mas pela indicação, pelas orientações que nós entramos de Deus na sua palavra. Então que Deus possa nos ajudar a gravar e entender essas coisas.